A Hora do Ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos cumprimento com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para pregar o Evangelho da graça, para curar os enfermos, para libertar os cativos. Mas antes de orar com você, eu gostaria de compartilhar uma palavra de Deus, a verdade sobre Tiago 2. A palavra de Deus nos mostra que a salvação é por fé e não por obras. Isso está estabelecido nas epístolas paulinas. No entanto, Tiago aparece dizer que um homem não é justificado pela fé, mas pelas obras. É possível que Tiago e Paulo se contradigam? Certamente que não. Vamos ao livro de Tiago e vejamos o que ele mesmo tem a dizer. O assunto de Tiago é misericórdia, justificação é secundário. A primeira pergunta que devemos fazer é: qual o contexto deste capítulo? Qual o assunto de Tiago 2? O assunto desse capítulo é a misericórdia e a ajuda aos outros. No versículo 1 ao 13, Tiago diz que não se deve favorecer o rico, mas cuidar do pobre. No versículo do capítulo 1, ele diz que a religião pura e sem mácula para conosco, Deus é Pai e essa visitar os órfãos e as viúvas nas tribulações, e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. No verso 27, em linhas gerais, esse é o assunto de Tiago. Se o homem disser que é cristão piedoso, sua piedade deve ser manifesta no seu cuidado pelos órfãos e viúvas e pela ajuda a eles. Assim, vemos Tiago não ensinando a questão da justificação no seu livro. Ele menciona a justificação apenas de passagem. Romanos e Gálatas tratam especificamente da justificação, mas o livro de Tiago apenas menciona umas poucas palavras sobre ela. O seu objetivo é exortar os outros a dar. Ninguém pode rejeitar Romanos e Gálatas com base nas poucas palavras de Tiago sobre a justificação. Ele não falou sobre a justificação, ele falou sobre misericórdia, sobre cuidar do necessitado e sobre o que fazer pelos órfãos e viúvas. A fé sem obras é de nenhum proveito, meus irmãos. Qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Tiago capítulo 2, verso 14. A partir do verso 14, Tiago começa a confrontar a fé de alguém pelas suas obras. Repare que ele não diz esse homem é um crente ou não. Apenas diz esse homem diz ter fé. Paulo afirma que aquele que crê é justificado. Ele não diz o que diz ter fé é justificado. Ninguém é justificado apenas por dizê-lo. Se você vir um homem que não se preocupa com seu comportamento, que diz ser livre para fazer qualquer coisa, mas diz que crê em Jesus, você diria a mesma coisa que Tiago? Você também perguntaria que proveito há se alguém diz ter fé, mas não tem obras? Portanto, Tiago não está tratando das obras de um cristão, mas das obras dos que dizem ser cristãos. Ele está tratando das obras dos membros nominais da igreja que dizem ter fé. Tiago 2 diz, se alguém, não diz se algum irmão. Por fim, o versículo pergunta, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Se a fé não pode salvar, o que pode então? Mas ele se refere a semelhante fé e não a verdadeira fé. É claro que somos salvos pela fé, mas Tiago se refere a alguém que tem fé da boca para fora. Uma fé apenas da boca para fora não pode salvar. A fé sem obras é morta. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa, necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser,
Ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Tiago capítulo 2, verso 15 e 16. No verso 15 e 16, Tiago dá uma ilustração. Esse é o homem que diz ter fé. Ele diz aos irmãos e irmãs em necessidade: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos. Se você perguntar a essa pessoa por que ela diz aos outros para ir em paz e por que ela deseja que eles sejam aquecidos e alimentados, ela dirá que é porque tem fé. Ela acredita que eles serão vestidos com roupas e alimentados ao ir para casa. Por isso diz eles que podem ir para casa em paz. Tiago está falando do tipo de fé que crê em estômago vazio sendo automaticamente enchidos e corpos nus sendo automaticamente vestidos. Ele completa dizendo: sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? O próprio Tiago não é a falar sobre justificação, mas exortar os irmãos a ter uma atitude prática. Nosso amor para com os irmãos não deve ser somente de palavras, mas em ações práticas. Se você vir alguém necessitado de roupa e comida, deve lhe dar roupa e comida, deve cuidar dele. Tiago é contra alguém dizer: vá em paz, pois eu já criei por você. Ele está dizendo que agora não é o momento de você crer, é o momento de você abrir a sua carteira. Se você se agarra à sua carteira e diz aos outros para ir em paz, dizendo que tem fé, qual é o benefício desse tipo de fé? Se esse tipo de fé que você exercita para com os irmãos for o tipo de fé que tem quanto à sua justificação, eu duvido que esse tipo de fé irá justificá-lo. Quando Deus o viu nu, faminto e pobre, ele não fez uma confissão declarando: fique aquecido e saciado e nunca vá para o inferno. Se a fé de Deus fosse assim, ninguém seria salvo na terra. Mas o que Deus fez? Quando ele nos viu pobres, famintos, nus e pobres e mortos no pecado, ele veio realizar a obra da redenção a fim de que pudéssemos ser salvos. Sabemos que somos justificados e salvos e que temos a vida eterna. Por que é assim? É porque Deus não ficou assentado nas nuvens dizendo que todos sejam salvos, que ninguém vá para o lago de fogo. Pelo contrário, ele desceu pessoalmente do céu para levar a cabo a sua justiça e tratar com o pecado na cruz. Deus realizou uma obra completa. Por isso hoje podemos ter fé. Essa é a razão da nossa fé ser digna de confiança. Assim também, a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Tiago capítulo 2, verso 17. Tiago não está negando que a salvação é pela fé. Ele não diz que um homem não é justificado pela fé. Ele quer dizer que, ao ouvir tais palavras desse tipo de pessoa, você sabe que a fé dela é morta. Se você pedisse a Paulo que viesse aqui hoje e comentasse sobre isso, ele diria também que esse tipo de fé é morta. Se alguém simplesmente diz que tem fé, mas não tem uma expressão exterior disso, essa fé deve ser morta. Por isso, pois não importa quão grande seja a fé de alguém, os outros ainda precisam de vestes e comida. Portanto, uma fé sem obras é vazia e morta. A fé é demonstrada pelas obras. Mas alguém dirá: tu tens fé, eu tenho obra. Mostra-me a tua fé sem as obras, e eu mostro, com as obras te mostrarei a minha fé. Tiago 2,18. Precisamos enfatizar a palavra mostrar. Essa pessoa diz: mostra-me e te mostrarei. Portanto, Tiago 2 não está falando da fé que um homem tem diante de Deus. Pelo contrário, ele está falando da nossa fé diante dos homens. É um problema quando ninguém pode ver se você tem fé ou não. As pessoas só podem ver as suas obras. Então Tiago diz que é pelas obras que mostramos a nossa fé diante dos homens. As nossas obras também exigem fé. Suponha que haja um irmão carente de roupas e comidas. Se disser: se você crer, será vestido e alimentado. Isso não é suficiente. Tiago diz que temos de alimentá-lo.
e vesti-lo. Ao mesmo tempo, devemos ter fé. A fé é necessária para ajudar os outros. Se eu não tenho muito dinheiro, terei de exercitar a minha fé para ajudá-lo. Em mim mesmo, eu preciso ter fé, mas diante das pessoas, eu preciso ter obras. Se você não tiver fé, provavelmente não serei capaz de ofertar. Antes vou querer saber como vou me virar sem o dinheiro. Todavia, se eu puder ofertar espontaneamente, isso significa que eu tenho fé. Portanto, é preciso fé para ofertar, ajudar um irmão carente. Sem obras, sua fé não pode ser manifesta. O ponto central aqui não é a fé que é desnecessária, mas as palavras vazias é errado. Crê tu que Deus é um só, fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Tiago 2,19. Essa é uma palavra dura. Você crê que Deus é o único. Faz bem em crer assim. Os demônios creem nisso também. Contudo, eles tremem. A questão hoje é se você crê ou se não. Mas o tipo de fé que você possui. Até mesmo os demônios creem, porém, eles não têm paz. Apesar dos demônios crerem, eles tremem. Se você diz que crê, mas ao mesmo tempo treme, sente medo, fica nervoso, então você está na mesma posição dos demônios. Tiago não é contra a fé, ele é contra esse tipo de fé dos demônios. Tiago não está dizendo que não somos justificados pela fé. Ele está simplesmente dizendo que esse tipo de fé não nos justificará. Quereis, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante. Tiago 2,20. No verso 20, Tiago chama essas pessoas de irmãos e irmãs. Ele não os chama de seus amados, como Paulo fazia, nem as chama de filhinhos, como João. Pelo contrário, ele as chama de insensata. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem obras é inoperante? Ao ler a Bíblia, devemos pedir a Deus que nos mostre as circunstâncias em que aquela porção foi escrita. Tiago chama esse tipo de pessoas de insensatos, visto que não ouviram após ter lhe falado tanto. Ele precisa ironizar e gritar um pouco com eles. O exemplo de Abraão, o justo diante de Deus e diante dos homens. Não foi por obras que o nosso pai Abraão foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho, Isaque. Tiago 2,21. Tiago 2 menciona o caso de Abraão e Paulo. Também menciona o caso de Abraão em Gálatas 3, Romanos 4. Paulo usa Abraão para provar que o homem é justificado pela fé, não por obras. Tiago também, o caso de Abraão, mas ele usa para provar que o homem é justificado não somente pela fé, mas também pelas obras. O fato de tanto Tiago como Paulo usarem Abraão como exemplo nos ajuda a compreender a verdade da fé pela justificação. Quando usa Abraão como exemplo, Paulo se refere a Gênesis 15, enquanto Tiago se refere a Gênesis 22. Em Gênesis 15, Deus prometeu a Abraão que a sua descendência seria como as estrelas do céu. Você sabe o que é uma promessa? A única maneira do homem receber uma promessa é pela fé. Não existe outra maneira. Se Deus disser que devemos fazer algo e nós fizermos, isso é obra. Se Deus tivesse dito algo como: Abraão, quero que você faça isso e isso, então lhe darei um filho. Isso significa que Abraão não precisaria crer, bastava cumprir as condições. Isso é obras. Mas Deus não disse a Abraão que lhe daria algo caso ele fizesse isso ou aquilo. Ele apenas prometeu a Abraão que daria uma descendência. Como Abraão recebeu a promessa, não havia outra maneira senão pela fé. Suponha que você diga a seu filho que se ele memorizar um versículo da Bíblia hoje, amanhã você dará 5 doces. Se o seu filho quiser receber 5 pedaços de doce, ele precisa memorizar o versículo. Isso é obra. Mas se por outro lado, você simplesmente prometer ao seu filho 5 pedaços de doce, o que ele precisa fazer? Nada. Tudo que ele deve fazer
é acreditar que você fará isso para ele. Em Gênesis 15, Deus não disse a Abraão que fizesse nada. Deus apenas prometeu de graça, e Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Gênesis 15, 6. Uma promessa é sem condição, é sem obra. A pessoa não precisa fazer qualquer coisa. O Pai faz tudo. Tudo que Deus prometeu, Ele cumprirá. Mesmo que alguém tente fazer uma obra, ela será inútil. Em Gênesis 15, Deus prometeu a Abraão que lhe daria muitos descendentes. Abraão tinha tudo. Ele possuía gado, ovelhas, tendas, porém não tinha um filho. Mas Abraão creu que Deus lhe daria um filho. Ele somente creu. Ele não fez nenhuma obra. No capítulo 22 de Gênesis, após ter dado um filho, Deus disse a Abraão: toma o teu filho, o único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali como holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Este é o acontecimento que Tiago relembra ao referir-se à justificação de Abraão. Em Gênesis 15, a justificação de Deus a Abraão estava relacionada ao seu filho. Em Gênesis 22, a justificação de Deus para ele também estava relacionada a seu filho. Em Gênesis 15, Abraão não tinha filho, contudo ele creu em seu coração que, se Deus disse que daria um filho, ele certamente teria um filho. No capítulo 22, ele de fato teve um filho, mas Deus quis que ele o oferecesse. Você acha que o ato de Abraão oferecer Isaque foi uma obra ou um ato de fé? Que obra é essa? Matar o filho? O que há louvor em matar o próprio filho? O fato de Abraão levantar o cutelo para sacrificar o seu filho mostra que ele cria na promessa do capítulo 15. Deus havia prometido que ele seria pai de multidões, e para esse fim havia lhe dado um filho. Agora, se Deus queria que ele matasse o filho, por que será que Deus o ressuscitaria dentre os mortos? Isso é o que Abraão pensou quando estava prestes a matar o seu filho. Em Gênesis 15, temos a fé naquele que chama à existência as coisas que não existem, enquanto em Gênesis 22 temos a fé naquele que ressuscita os mortos. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Romanos 4,17. Em ambos os casos, o que Abraão fez não foi obra, mas foi fé. O ato de Abraão é que ele tinha fé. A prova da fé de Abraão estava na sua disposição de oferecer seu filho. Assim, Tiago não disse que se pode ser justificado pela fé. Ele disse que alguém deveria provar a sua fé com a sua obra. Somente quando existem obras, o homem prova que a sua fé é genuína. Não por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o seu próprio filho, Isaque. Vê como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. Tiago 2, 21, 22. Veja que a oferta do seu filho foi uma obra, e foi essa obra que provou que ele tinha fé. Tiago diz que a fé operava juntamente com as suas obras. A fé em Gênesis 15 e a obra em Gênesis 22 andam de mãos dadas. Ele não diz que a justificação vem por meio da fé acrescida da obra. Pelo contrário, ele diz: foi pelas obras que a fé se consumou. Em Gênesis 15, vemos que por fé, Abraão ter fé, ele foi justificado diante de Deus. Em Gênesis 22, vemos que por Abraão ter obras, ele foi justificado diante dos homens. A fé é para com Deus, mas as obras são para com os homens. Vejam a nossa fé. A justificação de Abraão em Gênesis 15 foi consumada pela sua obra em Gênesis 22. A oferta de Isaque em 22 manifestou a fé. Gênesis 15, a fé foi consumada pela obra. Em Romanos capítulo 4, Paulo cita Gênesis 15 para provar que a pessoa precisa somente de fé, não de obras.
agora Tiago, no verso 23, a mesma palavra que Paulo, e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado para a justiça. Em Tiago, o pronome isso refere-se ao ato do monte em Gênesis. A oferta de Isaque por Abraão, em Gênesis 22, foi uma oferta de fé. Foi uma obra que se manifestou a sua fé. Portanto, não podemos dizer que a fé sozinha não salva e que há necessidade de obras também. A condição para a salvação é a fé, não as obras. Todavia, se existir fé, então, espontaneamente, haverá uma expressão dessa, fé em obras. Suponha, por exemplo, que haja um homem cujo trabalho é fazer estátua de ídolos, que são adorados em religiões pagãs. Um dia, ele ouve o evangelho e crê. Contudo, depois de crer, ele continua fazendo estátuas. É errado fazer esses ídolos? Ele compreende no seu íntimo que os ídolos são malignos, que um crente não deveria fazer esse trabalho. Mas, se ele desistir do seu negócio, como irá se sustentar? Ele diz que é um cristão. Não podemos afirmar com certeza que ele seja salvo? Se vir alguém dizer que crê no Senhor Jesus e no Evangelho, no entanto, não desiste de tal negócio por temer a sua subsistência, não temos como dizer se ele realmente é salvo. Não digo que ele não seja salvo, digo apenas que eu não estou certo se é salvo ou não. Aqui está a diferença. Não existe questionamento sobre o ser salvo pela fé. Todavia, se nenhuma obra resultar da fé, os outros não verão a autenticidade dessa fé. Essa obra, porém, não é uma questão de bom ou mau comportamento. A ênfase de Tiago 2 é sobre as obras que provam a fé de alguém. O que enfatiza são as obras que resultam da fé. Ele não está falando de obras morais. Verifique que as pessoas é justificada por obras e não por fé somente. Paulo diz que o homem é justificado pela fé e jamais pelas obras. Mas Tiago nunca disse que o homem é justificado pelas obras sem a fé. O que Tiago de fato diz é que o homem é justificado por obras de fé. Há um certo tipo de obra que prova que você tem fé. Ninguém é justificado pelas obras, mas as pessoas devem ter obras de fé. O exemplo de Raabe não é uma obra, mas uma obra de fé. No versículo 25, Tiago menciona o exemplo de Raabe, a prostituta. Raabe não era uma mulher honrada, não havia nada de valoroso na sua obra. Isso foi registrado para que percebesse que a justificação não é uma questão de obras, mas de obras de fé. O que está em questão são as obras de fé e não as obras de moralidade. De igual modo, não foi justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Tiago 2:25. Que tipo de boa obra é essa? Os israelitas estavam atravessando o Jordão para atacar Jericó. Raabe cometeu traição contra a sua própria pátria ao colher 2 espias. Quando o rei de Jericó enviou homens para procurá-lo, Raabe mentiu e escondeu no eirado. Mais tarde, ela os deixou fugir. Tiago disse que essa obra dessa mulher a justificou. Mas que tipo de obra ela fez? Sua obra foi mentir. Os homens obviamente estavam ali, mas ela disse que não estavam. Mentir é uma boa obra? Todo cristão sabe que mentir não é bom. Contudo, Raabe foi justificado por sua obra de mentir. Se algum dizer que isso é justificação por obras, é algo que dizem por si mesmo, e não é o que Tiago afirma. Tiago diz que quando Raabe deixou fugir os homens que os espionavam em Jericó, isso foi imputado para a justiça. Quando os 2 espias vieram, contaram-lhe como Deus havia cuidado deles no deserto, realizado os milagres por eles e havia prometido que Jericó e até mesmo toda a terra de Canaã lhe seriam entregues. Suas palavras fizeram que Raabe cresça. Ela pôs a sua vida e de toda a sua família sob custódia deles.
ela estava disposta a fazer algo contra o seu próprio país. Deus não diz que isso foi uma boa obra. Ele diz que essa obra foi uma expressão de fé. O que justifica uma pessoa não é uma obra proveniente de fé. Não é uma questão de fazer o bem ou o mal. Não se trata de ter ou não boas obras. A carne é absolutamente inútil diante de Deus. Ela não tem lugar nenhum. Se um homem disser ao outro que somente as boas obras salvam, essa pessoa não sabe o que é carne. Portanto, não é uma questão de obras. Boas obras não podem justificar, tampouco as más obras podem. Portanto, Tiago 2 fala sobre as obras da fé. Nada além disso. Raabe estava ali arriscando a sua vida. Se os homens enviados pelo rei de Jericó tivesse encontrado os espias em sua casa, ela imediatamente teria perdido a vida. Mas a sua esperança era ser salva por intermédio dos espias de Israel. Ela entregou a sua própria vida na mão deles. Logo, a questão não é de boas obras ou más obras, mas ter fé ou não ter fé. É a fé que justifica. Apesar de Tiago dizer que Raabe foi justificada por obras, suas obras foram nada mais que uma manifestação da sua fé. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Tiago 2:26. Há um tipo de obra que requer fé e que deve estar unida à fé. Há um tipo de obra que provém da fé e que resulta da fé. Se as obras for sem obras, se a fé for sem obras, ela é morta. Da mesma forma, um corpo sem espírito é morto. Portanto, somos salvos por meio da fé, somos justificados por meio da fé e também recebemos vida por meio da fé. Essa fé, porém, precisa ser expressa. Embora haja diferentes maneiras de expressá-las, a fonte ainda é a fé. Alguns expressam a fé abandonando a sua profissão. Outros expressam por não seguir os passos dos seus pais. Ainda outros expressam por não acompanharem o marido em certas coisas e por abandonarem a sua posição. Existem muitos tipos de expressão da fé. A questão não é se as obras são boas ou más, mas se não são obras de fé, o que Tiago está dizendo é que, quando a oportunidade surge, a nossa fé deve ser expressa. Tiago jamais diz que a salvação é proveniente de obras, mas a fé verdadeira sempre expressa em obras. Aleluia, graça e paz, que essa palavra gere vida no seu coração, que você possa crer que você é salvo pela fé e não por obras. Amém, amém e amém. Meus amados irmãos e irmãs, você que foi abençoado com essa mensagem, comente aí no nosso canal, nos ajude a divulgar, para que as pessoas tenham entendimento sobre a verdade sobre Tiago 2. Se você foi abençoado, comente aí no nosso canal, ajude a divulgar. Eu creio que essa revelação vai trazer vida no seu coração. Se você foi abençoado e quer nos ajudar a pregar o Evangelho, nos ajude aí, tem um número do Pix, que você pode fazer uma oferta generosa e nos ajudar a pregar o Evangelho. Através da sua oferta, vamos levar pessoas a ter um encontro com o Senhor. Assim como também vamos ofertar cesta básica para aqueles que nada têm. Nos ajude a pregar, seja um semeador e veja uma grande colheita em nome de Jesus. Amém?